O sobrenatural. Que palavra. Parece algo saído de um filme B ou de um livro velho e empoeirado, mas não é. É real. Tão real quanto o ar que você respira. Tão real quanto o medo que, às vezes, sobe pela sua espinha, tarde da noite, quando você está completamente só. É tudo aquilo que a gente não consegue definir direito. Tudo aquilo para o qual a ciência dá de ombros, ou tenta explicar com palavras difíceis. Mas você sabe, você sente, que há mais neste mundo do que os olhos podem ver. Mais do que te ensinam na escola. Mais do que te mostram no jornal. Isso está conosco desde sempre. Desde o primeiro homem das cavernas, encolhido perto de uma fogueira bruxuleante. Ele via formas nas sombras dançantes. Ele ouvia sons no vento. Sons que não eram apenas o vento. Ele não chamava de sobrenatural. Ele não tinha essa palavra, mas ele sabia que havia coisas lá fora, coisas na escuridão, coisas poderosas, coisas que podiam ajudar ou machucar. Essas não eram apenas histórias para passar o tempo, eram avisos, eram explicações para um mundo que era grande e assustador e cheio de uma magia terrível e excitante. A gente se acha tão avançado agora, com nossos celulares, nossos satélites, as luzes da cidade grande, espantando a escuridão. Achamos que superamos esses medos antigos, essas crenças antigas. Mas será mesmo? Ou será que a gente só empurrou tudo para o fundo? Escondemos no quartinho da bagunça da nossa mente, como brinquedos velhos, esquecidos, mas eles ainda estão lá, esperando. Às vezes, o assoalho range no andar de cima quando não tem ninguém em casa. Às vezes, uma brisa fria sussurra no seu ouvido num quarto fechado. E você se lembra. Ah, sim, você se lembra. O sobrenatural é um arrepio, uma certeza repentina, um vislumbre pelo canto do olho. É a sensação de que o mundo é fino em alguns lugares, que você poderia atravessá-lo com o dedo e tocar outra coisa, algo vasto, algo antigo, algo que não joga segundo as nossas regras. É um convite para olhar mais de perto, para escutar com mais atenção, para reconhecer que não somos as únicas inteligências, nem os únicos donos desta pedra que gira. É um convite para sentir medo e para se maravilhar. Está sempre lá, sempre esperando. Lembra de quando você era criança? O mundo era maior naquela época, mais misterioso, e as sombras eram mais profundas, especialmente à noite. Debaixo da cama, era lá que o bicho-papão se escondia, ou dentro do armário, atrás das roupas. Você puxava o cobertor até o queixo, seu coração batendo como um passarinho na gaiola. Seus pais diziam, é só coisa da sua cabeça, meu bem. Eles sorriam, talvez até olhassem para você, mas eles não olhavam de verdade, não como você olhava. Eles não viam o jeito que as sombras se esticavam, o jeito que pareciam respirar. Você sabia que tinha alguma coisa ali. As avós também sabiam das coisas, né? Elas sempre tinham histórias dos tempos antigos, sobre o casarão no final da rua, aquele que ninguém chegava perto, onde luzes piscavam em janelas vazias, ou te contavam sobre um primo, alguém que viu um fantasma ou falou com um. Não eram só contos de fadas, não do jeito que elas contavam. A voz delas ficava baixa, os olhos ganhavam um certo olhar, um olhar que dizia, isso é verdade, aconteceu mesmo, e você acreditava, porque uma parte de você já tinha sentido aquilo, aquele sussurro do além. Eu conheci um garoto uma vez, o nome dele era Beto, morava num casarão antigo, que rangia todo. Ele me contava dos barulhos. Não eram ratos, nem a casa se assentando, eram diferentes. Passos na escada quando todo mundo estava dormindo. Pais diziam que era o vento, ou o encanamento. O Beto sabia que não era. Ele começou a dormir com a luz acesa. Começou a olhar por cima do ombro o tempo todo. Aquele olhar, eu já vi esse olhar depois, em outras pessoas. Gente que esbarrou em alguma coisa que não pertence a este mundo. Aquela sensação de estar sendo observado. É um clássico, né? Tão comum. Você está sozinho em casa, ou andando numa rua escura e os pelos da nuca se arrepiam. Você simplesmente sabe, alguém ou alguma coisa está te observando. Você pode até se virar. Rápido? Nada. Claro que não. Mas a sensação continua. Um nó frio no estômago. A ciência chama isso de paranoia. Ou instinto. Talvez. Mas talvez, só talvez, às vezes, você esteja certo. Talvez algo esteja mesmo observando. Do outro lado do véu. Das sombras que a gente tanto tenta ignorar.
Nem sempre é um rosto apavorante na janela. Nem sempre é um grito de gelar o sangue na noite. Às vezes, o sobrenatural é quieto, sutil. É como uma rachadura numa xícara de chá. Pequena no começo, você mal percebe, mas está lá. Um ponto frio num quarto quente. Você passa por ele e a pele arrepia, só por um segundo. Depois, some, ou um cheiro, jasmim em pleno inverno. O perfume favorito da sua avó, anos depois que ela se foi. Nenhuma janela aberta, nenhuma flor por perto, só aquele cheiro. Objetos parecem ter vida própria, ou é o que parece. Você coloca as chaves no chaveiro, sempre, mas hoje elas estão na mesa da cozinha, ou sumiram, desapareceram, só para reaparecer dias depois, num lugar que você juraria que procurou 1000 vezes. Portas que você tem certeza que fechou, de repente estão entreabertas. Livros caem das prateleiras, não durante um terremoto, simplesmente caem. Coisas pequenas, coisas chatas, coisas que você poderia arranjar uma desculpa se tentasse muito, mas uma parte de você se pergunta. Uma parte de você sente aquele empurrãozinho do outro lado, marcando presença, suavemente, ou talvez nem tanto. E os sonhos? Os sonhos são um parquinho de diversões para o sobrenatural. Não são? Às vezes são só uma bagunça sem sentido, seu cérebro fazendo uma faxina, mas outras vezes eles são vívidos, reais demais. Você acorda com o coração disparado, com lágrimas no rosto, ou com uma mensagem, um aviso, uma visita de alguém que já se foi. Eles se parecem exatamente como eram, falam do mesmo jeito, te contam coisas que você não teria como saber. São só memórias? Ou será que o véu entre os mundos fica mais fino quando dormimos? Será que eles tentam contato? Será que nos encontram? E tem as coincidências, as sincronicidades. Você está pensando num amigo antigo, alguém que não vê há anos, e o telefone toca. É ele. Você está cantarolando uma música esquecida e liga o rádio. Lá está ela, tocando. Uma ou duas é só coincidência, mas quando começam a se acumular, quando o padrão se torna inegável, parece que o universo está te dando uma piscadela. Ou talvez seja outra coisa, puxando as cordinhas, arrumando as peças no tabuleiro, mostrando que existe um plano, mesmo que você não consiga ver quem planejou, é um sinal, um sussurro, dizendo que as coisas nem sempre são o que parecem. Não é só na sua cidade ou no seu país. Isso não é um fenômeno local. Está em toda parte, em toda cultura, em cada canto do planeta. Todos têm suas histórias, suas crenças, seus próprios nomes para as coisas que assombram a noite. No Oriente Médio, sussurram sobre os djinns, seres poderosos, feitos de fogo sem fumaça, capazes do bem, capazes de um grande mal. No Japão, existem os yokai, 1000 tipos diferentes, fantasmas, demônios, espíritos de animais, alguns travessos, outros apavorantes. Os nomes mudam, os detalhes se alteram, mas a essência, essa continua a mesma. Aquela sensação de um mundo invisível, bem próximo. E com essas crenças vêm os rituais, proteções, maneiras de lidar com o invisível. As pessoas penduram amuletos nas portas, carregam patuás nos bolsos, queimam incenso, entoam rezas, deixam oferendas, um pouco de leite, um pouco de comida, para agradar os espíritos, ganhar seu favor, ou para afastá-los, para manter as coisas ruins do lado de fora. Não são apenas costumes pitorescos, para muitos são essenciais, tão essenciais quanto trancar a porta à noite. São uma forma de navegar por um mundo que se entende ser preenchido por mais do que apenas carne e osso. Um mundo fervilhando com energias, com entidades. Respeito é uma parte importante disso, respeito pelo invisível. Muitas culturas ensinam que os mortos não se foram de verdade. Eles nos observam, nos guiam culto aos ancestrais. É comum pelo mundo todo, uma forma de se manter conectado, para honrar aqueles que vieram antes. E há também os espíritos da natureza, espíritos das árvores, dos rios, das montanhas. Tudo tem vida, tudo tem uma consciência. Ferir a natureza é ofender esses espíritos. Viver em harmonia com ela é ganhar sua bênção. Isso não é só superstição, é uma visão de mundo, uma conexão profunda. Essas crenças não são só histórias contadas ao redor da fogueira. Elas moldam a vida diária, influenciam decisões,
grandes e pequenas. Existem festivais para honrar os mortos, dias em que se diz que o véu está mais fino, quando os espíritos caminham entre nós. Existem tradições para nascimentos, para mortes, para casamentos, todas pensadas para reconhecer o reino espiritual. Existem tabus, coisas que você não deve fazer, lugares aonde não deve ir, para não perturbar algo, ou convidar algo indesejado. O sobrenatural não está separado, está entrelaçado na própria trama da existência, para bilhões de pessoas. Toda cidade tem não tem, um lugar mal assombrado, uma história que todo mundo conhece. Talvez seja o velho hospital abandonado na colina, onde dizem que se ouvem gritos, ou se veem luzes piscando nos quartos vazios. Talvez seja a encruzilhada logo na saída da cidade, onde uma figura misteriosa aparece em noites de neblina, ou a chorona à beira do rio, procurando para sempre seus filhos perdidos. Essas histórias são contadas e recontadas nas festas do pijama, ao redor de fogueiras. Elas se tornam parte da identidade da cidade, um segredinho sombrio, uma emoção, um arrepio compartilhado. Aí vem as lendas urbanas, elas se espalham como fogo em palha seca. A loira do banheiro no espelho, chame o nome dela 3 vezes. Veja o que acontece, o caroneiro fantasma. Pego numa estrada deserta, desaparece de dentro do carro, deixando para trás um aviso ou uma poça d'água. Esses contos viajam, se adaptam, eles tocam nossos medos mais profundos. Nossas ansiedades são verdadeiros? Isso importa? Eles parecem verdadeiros quando você está contando no escuro, quando está ouvindo de olhos arregalados. Eles criam um senso de experiência compartilhada, um entendimento coletivo de que o mundo pode ser um lugar muito estranho e muito assustador, e algumas pessoas não apenas contam as histórias, elas vão atrás. Grupos de investigação paranormal você os vê na TV, mas eles existem na sua comunidade também, armados com câmeras, gravadores de voz, medidores de EMF. Eles entram nesses lugares mal assombrados, sentam no escuro, chamam, tem alguém aí? Às vezes, eles obtêm respostas, uma voz do nada, uma porta batendo, um objeto se movendo, ou talvez só uma sensação, um pavor avassalador ou tristeza. Eles buscam provas, conexão, entendimento do que existe além dos nossos sentidos normais. Essas histórias, esses lugares assombrados locais, eles fazem mais do que apenas nos assustar. Eles nos conectam ao nosso passado, as pessoas que viveram e morreram nesses lugares. Dão personalidade a um lugar, um senso de mistério, às vezes um aviso, não vá lá, cuidado. Eles nos lembram que a história tem um peso, que os eventos deixam um eco, uma marca, no mundo ao nosso redor. O sobrenatural em nossas comunidades é como um zumbido baixo, sempre presente, logo abaixo da superfície da vida cotidiana. Um lembrete de que nossas ruas comuns e nossas casas familiares podem ter segredos, sombrios e profundos. A ciência gosta de respostas claras, explicações organizadas. Quando alguém diz que viu um fantasma, a ciência diz, pareidolia, é o seu cérebro vendo rostos em padrões, em sombras, nos veios da madeira. Quando alguém ouve um sussurro, a ciência diz, alucinação auditiva. Ou talvez infrassom, vibrações de baixa frequência que podem te deixar desconfortável, fazer você pensar que viu algo. Sempre há uma teoria, uma tentativa de trazer tudo de volta para o reino do conhecido, do mensurável, do confortável. E às vezes a ciência está certa, claro, mas nem sempre. Algumas coisas simplesmente resistem. Elas se recusam a ser explicadas tão facilmente. As histórias persistem, através de culturas, através dos séculos. Pessoas de credibilidade relatam experiências que as abalam profundamente. Experiências que desafiam a explicação lógica. A consistência de certos tipos de fenômenos te faz pensar, não faz? Pode ser tudo percepção errada, pode ser tudo fraude ou pensamento positivo demais. A mente que duvida quer dizer sim, mas há uma parte de nós lá no fundo que não tem tanta certeza, que sente a atração do desconhecido e a crença em si. Ela tem um papel nisso. Se você acredita em fantasmas, é mais provável que veja um. Ou será que acreditar abre uma porta de alguma forma, te torna mais receptivo, mais sensível a essas energias sutis, como sintonizar um rádio numa estação fraca. Se você não acredita que a estação existe, nunca vai nem tentar encontrá-la. Os céticos dizem que os crédulos
são apenas sugestionáveis, que veem o que querem ver, talvez. Mas, e se a crença for um tipo de chave? É uma pergunta complicada, sem resposta fácil. Estamos presos entre os dois, o conforto do conhecido e o terror e a excitação do desconhecido. Queremos explicações, mas também ansiamos por mistério. Contamos histórias de fantasma, assistimos a filmes de terror. Por quê? Porque toca algo primitivo em nós, aquele medo antigo da caverna, aquela velha admiração. O sobrenatural desafia nosso lugar no universo, sugere que não estamos tão no controle quanto gostamos de pensar, e isso é apavorante. Mas também sugere que o mundo é muito mais mágico, muito mais interessante do que o batidão do dia a dia pode nos levar a crer. E essa é uma isca poderosa. Quando acontece com você, quando o sobrenatural deixa de ser uma história ou um filme e se torna real, a sua realidade, isso te muda, tem que mudar. Um encontro profundo, algo que você não consegue explicar, algo que te arrepia até os ossos ou te enche de um sentimento de assombro. Você não pode simplesmente voltar a ver o mundo como via antes. A lente mudou, as cores são diferentes, as sombras são mais profundas e cheias de significado. Você carrega isso com você, um conhecimento secreto, uma nova consciência. O medo é real no começo, especialmente se a experiência for negativa, ameaçadora. Você pode se sentir vulnerável, exposto, como se os muros de proteção da sua realidade tivessem sido rompidos. Dormir pode ser difícil. Cada rangido na casa, cada barulho inexplicado se torna uma ameaça em potencial. Mas também pode haver admiração, um sentimento de fazer parte de algo vasto, algo antigo, algo além da compreensão humana. Pode ser uma mistura estranha, terror e fascínio, como estar à beira de um precipício. A queda seria fatal, mas a vista é de tirar o fôlego. Você pode tentar entender, dar sentido a isso. Pode ler livros, pesquisar na internet, conversar com outros que tiveram experiências parecidas. Às vezes, isso ajuda. Saber que você não está sozinho, que outros trilharam esse caminho, sentiram essas coisas. Outras vezes, só aprofunda o mistério. Porque a experiência de cada um é única, pessoal. Não há respostas fáceis, nem caixinhas organizadas para colocar isso. Você aprende a viver com as perguntas, com a incerteza. Isso se torna parte de quem você é. E estranhamente, depois que o medo passa, depois do choque inicial, isso pode levar a uma apreciação mais profunda da vida, do aqui e agora. Porque se existe algo além, se há mais na realidade do que percebemos, então talvez esta vida seja ainda mais preciosa, mais frágil, mais cheia de magia em potencial. Também pode mudar como você vê a morte, não necessariamente tornando-a menos triste, mas talvez menos definitiva, menos um fim e mais uma transição, uma passagem para o que quer que venha depois. É algo pesado de carregar esse conhecimento, mas também pode ser um presente. Então, o que você faz com esse conhecimento, essa consciência? Você tenta esquecer, ignorar, fingir que não aconteceu? Alguns fazem isso. É mais fácil assim, por um tempo. Mas o sobrenatural tem um jeito de te lembrar. Não se trata de viver em medo constante, encolhido debaixo das cobertas. Trata-se de outra coisa. Trata-se de respeito, reconhecimento, entender que nossa realidade pode ser compartilhada com coisas que não vemos, coisas que não entendemos completamente. E tudo bem, é mais do que tudo bem, faz parte do jogo. Preste atenção à sua intuição, aquele pressentimento, aquela vozinha no fundo da sua cabeça. Todos nós temos isso. Com muita frequência ignoramos, racionalizamos para longe, mas às vezes essa sensação é mais do que um palpite, é um aviso ou um toque de algo fora de você, ou talvez de uma parte mais profunda de si mesmo, uma parte conectada àquele mundo invisível. Aprender a confiar nessa intuição, essa é uma ferramenta poderosa para navegar num mundo que nem sempre é tão simples quanto parece. É uma bússola para o caminho invisível. Os sinais costumam ser pequenos, como já dissemos, um arrepio repentino, um cheiro fugaz, um objeto fora do lugar. Não os descarte tão rapidamente. Não tenha tanta pressa em encontrar uma explicação lógica para tudo. Às vezes, a explicação lógica é simplesmente que algo ilógico aconteceu. Esteja aberto a isso. Não ingênuo nem tolo, mas aberto. Como deixar uma porta entreaberta. Você não precisa escancará-la e convidar tudo para entrar, mas apenas reconhecer a possibilidade
Isso pode mudar sua percepção, aguçar seus sentidos. Essa consciência, esse reconhecimento não precisa ser assustador. Pode enriquecer sua vida, adicionar uma camada de profundidade, de mistério ao cotidiano. É como saber que existe um cômodo secreto na sua casa. Você pode não entrar nele com frequência, mas saber que está lá muda como você se sente em relação à casa. O mundo se torna um lugar mais interessante, mais mágico, quando você aceita que não tem todas as respostas e que algumas das perguntas mais fascinantes estão logo além do véu, logo além do que você pode ver, tocar e provar. O sobrenatural não é nenhuma moda New Age, não é uma tendência passageira, é tão antigo quanto a própria humanidade. Nos lembra constantemente que o universo é muito mais complexo, muito mais maravilhoso e sim, muito mais apavorante do que nossos sentidos limitados e nossa ciência atual podem compreender totalmente. É um espelho refletindo de volta para nós, nossa própria pequenez, nossa própria mortalidade, mas também nossa própria capacidade de admiração, de crença, de conexão com algo maior que nós mesmos. É o desconhecido supremo, e nós somos, por natureza, criaturas curiosas. Desafia nossas suposições todos os dias. Construímos nossas vidas sobre uma base do que achamos que é real, do que achamos que é possível. O sobrenatural chega e chuta algumas dessas pedras fundamentais. Ele diz: você tem certeza? Tem certeza mesmo de como as coisas funcionam? E isso é perturbador, mas também é importante. Nos mantém humildes, nos mantém procurando. Impede que nos tornemos complacentes demais, certos demais de que já entendemos tudo, porque a verdade é que não entendemos, nem de perto. Estamos apenas arranhando a superfície. Ignorar, descartar completamente é uma escolha sua, claro. Muitos fazem essa escolha. Parece mais seguro, mais simples, mas você pode estar perdendo algo, uma parte vital da experiência humana, uma dimensão da realidade que adiciona cor, textura e um profundo senso de mistério ao nosso breve tempo nessa terra. É como escolher ver o mundo apenas em preto e branco, quando há um espectro inteiro de cores esperando, se você apenas ajustar sua visão, se você apenas se permitir ver. Então escute, aos sussurros silenciosos, as histórias que sua avó te contou, as batidas do seu próprio coração quando você está sozinho no escuro. Olhe para as sombras que dançam no canto do seu olho. Sinta aquele arrepio repentino, aquele formigamento na pele. Está mais perto do que você pensa. Sempre esteve aqui, sempre estará, esperando, logo além da cortina do comum. Às vezes, até dá uma espiadinha, só para te avisar. Você não está sozinho. Não de verdade, nunca totalmente sozinho.